Oi, galera, boa tarde. E aí, gente? Um abraço. Olá, tudo bem? Dá oi, pastor, estão te olhando ali. Estão me vendo? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos. Então, galera, a proposta de hoje é botar o pastor Henrique aí na prensa. Tem resposta para tudo nessa vida. Meu Deus. Resposta é gospel. Olha lá, hein? Tira o som. A Débora e o Ivan estão com seus celulares, tá? E eles estão recebendo perguntas. Eu vou pedir para o CI colocar o número deles passando embaixo ali para vocês. Qual que é o primeiro número? Dita aí, Ivan. Pergunta simples, né? Pergunta simples. Pergunta simples. Não, pode mandar as dramáticas também, pode mandar as complicadas. É o pastor Henrique que vai responder, então eu estou de boa. Pode mandar um pouquinho. Número. Tá. 9656-8111. Tá. Daí vai passar embaixo, vocês podem, enquanto assistir, mandar o ar. Vocês só no ao vivo, né, gente? Depois o vídeo vai ficar gravado, mas daí não tem mais chance de perguntar. Qual é o seu número, amiga? 99947-3613. Pode perguntar que nós vamos responder. A gente é corajoso. Gente, vocês que entraram, que estão aí assistindo, compartilhem. Compartilhem no Face, compartilhem nos grupos de WhatsApp, que nós já vamos começar. O pastor Henrique, às 4 horas, na realidade, nós vamos ter que terminar antes das 4, que o pastor Henrique tem mais outros compromissos, né? Uma pessoa que foi para Porto Alegre, não sei de onde surgiu tanto compromisso. Mas a gente vai largar aí umas perguntinhas, tá? O pessoal tá entrando, pastor. Ó, tá ali embaixo, ó, pessoal. A nossa meta é 15. Mandem os números aí, tá? Mandem as mensagens, as perguntas. A gente fica um tempinho aqui, mas vai ser bom pra gente conversar, matar um pouquinho da saudade. Eu não disse, né? Mas estou com muita saudade do pessoal. A gente teve momentos muito bons aí na região das missões e eu sinto muita saudade de vocês. Então, bora aí, manda umas perguntinhas para matar a saudade também. Sim. Antes da gente começar, mandar um abraço aí pro pessoal que está entrando. O Matheus Canabarro, nosso um amigo muito querido de longe. Está muito longe. O Anderson, o Adel Anderson Perobelli também está entrando na live. Um abraço para ti. Para Débora Canabarro, que está presente na live. Esses são os figurantes pagos, né? Ó, a Andressa Dil ali, ó, mandou boa tarde também. Estamos assistindo. Sheila Sá. Sheila, um abraço. Beijo, querida. A Jaque. Jaque, acorda tuas filhas, mulher. Cadê a Camila e a Tainá aí para mandar pergunta para nós? O Isaac Martins, meu parente, também está assistindo. Você tem parente em tudo que é lugar. A família é grande. Se só meus parentes entrar aqui, nós vamos bugar esse negócio. Muito bem, galera. Chegamos aí na nossa meta de acessos. Rapidamente, uma coisa assim, surpreendente. Mas não esperava, né? Essa treta de luz. Mas antes do pastor falar, vou pedir para o Anderson deixar a nossa tela um pouquinho maior, que a gente vai fazer aqui uma oração, pedindo a presença de Deus, porque na realidade a gente não quer colocar nada que seja contrário à vontade de Deus para a nossa vida, né? A gente sabe, muitas das perguntas que vão ser feitas aqui, a gente já sabe a resposta. Mas, quem sabe, outras pessoas que vão assistir não têm uma certeza que eu tenho. Então, é por isso que a gente vai compartilhar essas dúvidas, né? Pode ser uma dúvida minha, não é de outra pessoa, mas pode ser também, enfim. Virei a Dilma agora. Viu? Vamos. Até a teoria da Dilma. Vamos fechar as mosquitas, vamos fechar nossos olhos, falar com o nosso Deus. Quem vai orar que a gente não combinou isso? Eu acho. Vamos Se sentiu tocada, se sentiu tocada. Me senti pressionada, tocada. Vamos orar. Santíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã que já passou, pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente está aqui procurando te servir de uma maneira diferente agora, fazendo uma live, a gente conversar um pouquinho com os jovens. E a gente quer propor uma discussão sobre assuntos saudáveis, sobre dúvidas, sobre situações que talvez não estejam muito claras. Que o teu Santo Espírito dirige esse momento
que as respostas que o pastor for dar possam vir inspiradas por ti, mas que tudo possa terminar com um esclarecimento e que tudo seja feito para a tua honra e tua glória. Habita entre nós, seja, Senhor, o líder de nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor. Amém. Agora vamos largando, né? Vamos largando. E o senhor se vira. Vamos lá, vamos começando. Tem gente que até pipoca fez ali, ó, para assistir as três. Bem claro. Pastor, a gente está vivendo um período, uma fase que eu acho que é de grande provação para os cristãos em geral, né? Que é uma falta de congregação e de fraternidade congregacional, vamos dizer assim. Antes disso acontecer, nós entramos um ano com muitas pessoas na teoria de que a igreja, como prédio e congregação, não faz parte do meu desenvolvimento espiritual e para a minha vida eu não preciso. Sabe? Agora, nesse momento, nós não temos igreja. E a gente tem visto que nem todos aqueles que buscavam isso fora da igreja estão buscando, pararam, eles não buscavam nem antes nem depois, né? São acontecimentos. Mas qual que é a importância? Qual que é a importância de nós congregarmos num prédio? Porque se a igreja somos nós, e se Jesus me ama do jeito que eu sou, eu não preciso ir na igreja. Porque a igreja, na realidade, só me faz mal. Tem pessoas ruins, não gosto da programação, no banco é duro, não tem ar-condicionado, não me faz bem. Aquilo lá é um prédio e ele não deve ser adorado, porque eu adoro, na realidade, a Jesus na minha casa ou onde eu estiver. Qual que é a importância do prédio e, independente da situação que exista nesse prédio, como conviver com isso? A pergunta. Beleza. Olha só, antes da gente partir realmente para essas tretas, vocês estão mandando só coisa pesada aí para mim, né? Acho que vai ter que ter uma treta parte 2 daqui a pouco para a gente explicar tudo. Mas, olha só, quando a gente fala sobre assuntos bíblicos, na verdade a ideia é a seguinte, nós temos que ter um parâmetro para definir aquilo que é correto. Na lição da Escola Sabatina dessa semana, a gente teve algo fantástico, que foi a definição do que é realmente a base da teologia adventista do sétimo dia. Existem vários fatores que podem influenciar a verdade. Na verdade, a verdade não seria a palavra correta, mas eu diria que várias coisas podem influenciar a teologia. Várias coisas podem influenciar a maneira como nós enxergamos as coisas. Mas nós precisamos definir aquilo que é realmente o parâmetro para nós chegarmos a algumas conclusões. Então, vamos partir do princípio que a Bíblia, ela é a regra de fé e prática. É ela que define exatamente aquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Então, nesse sentido, quando nós falamos sobre a igreja, nós temos um movimento muito grande hoje, que é chamado por alguns teólogos, alguns estudiosos das religiões, de movimento dos desigrejados. São aquelas pessoas que amam a Jesus, mas odeiam a igreja. Então, eles dizem que tem Jesus no coração, eles dizem que adoram a Jesus, eles amam Jesus de paixão, eles fazem de Jesus o centro da vida, mas aí quando você tem que ir lá na igreja, não, isso daí não é mais necessário. É claro que a igreja, ela não é apenas o templo, né? Nós estamos agora em igreja, nós estamos adorando juntos. Existem dois conceitos, que são os conceitos de igreja visível e igreja invisível. Igreja visível é aquela que nós podemos ver, igreja invisível é aquela que realmente nós não conseguimos mensurar ou simplesmente deixar elas ali resumidas a paredes, ou um grupo de pessoas reunidas naquele lugar no mesmo instante. Mas existem alguns exemplos bíblicos que nos ajudam a entender a importância da igreja. Quer ver só? Olha só, Jesus Cristo, enquanto ele viveu aqui nessa terra, ele passava muito tempo realmente abençoando as pessoas que estavam fora da igreja, fora da sinagoga, onde eles adoravam, do templo, onde eles reuniam-se todos os sábados ou em todos os dias para fazer ali o sacrifício diário. Jesus Cristo passou mais tempo fora da igreja, dizem alguns, do que dentro da igreja. Isso é verdade, ele passou boa parte do seu ministério realmente fazendo bem às pessoas que estavam ali fora da igreja. Mas olha que interessante, nós temos o texto de Lucas, ali no capítulo 4, dizendo que Jesus Cristo, ele foi até a sinagoga como era o seu costume. Ou seja, o próprio Cristo congregava. Ele ia à igreja, ele estava em comunhão com os irmãos. Além disso, tem um texto bíblico que eu separei, e é claro que o programa está ao vivo, então vocês vão ter que me ver aqui folhando a minha Bíblia. Mas acho que isso não vai ser problema para ninguém, né? Em Hebreus, nós temos no capítulo 10, versículo 25, um texto que é recomendado pelo apóstolo Paulo para todas as pessoas que pensem, quem sabe que a igreja é desnecessária.
o congregar não fosse necessário. Isso não é uma coisa nova. Nós estamos no século XXI vivendo algo que já aconteceu em outros momentos da história da igreja também. E Paulo, em Hebreus 10, 25, ele diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, ele diz que naquela época havia o costume entre algumas pessoas, entre alguns cristãos, de não ir à igreja. Eu não preciso mais estar ali na sinagoga. Agora que eu conheci a Jesus, eu estou liberto, então eu posso ficar distante dali. Eu vou ter a minha espiritualidade comigo mesmo e, quem sabe, com a minha família, limitar aquele espaço ali da minha casa. Paulo, então, adverte dizendo o seguinte: não, vocês não devem ficar apenas em casa. A religião ela é vivida em todos os momentos da nossa vida, mas o culto ele tem uma função muito especial na vida do cristão. E eu diria mais, eu acredito que a maior prova, na verdade, a maior escola para nós aprendermos a amar as pessoas é a igreja. Então, algumas pessoas falam, o banco duro, o ar-condicionado, o irmão que reclamou da minha saia, que reclamou da minha calça, reclamou do meu cabelo. Gente, Jesus Cristo pede para nós amarmos os nossos inimigos. Então, é óbvio que a gente tem que amar também as pessoas que nos criticam. É por isso que eu digo que a escola mais perfeita para nos ensinar a amar as pessoas é justamente a igreja, porque ali estamos reunidos com falhas, com defeitos, com muitos erros, mas estamos todos buscando o mesmo objetivo. Conselho bíblico, então, não deixem de congregar. A igreja é importante, é fundamental na vida do crente. Nós não podemos deixar de congregar. Então, nós precisamos, realmente, aprender como amar as pessoas. E a igreja nos ensina isso de uma maneira fantástica, sabe? Nós nos amamos apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas e dificuldades. E isso é bonito de ver, que é uma coisa que a igreja pode nos ensinar se a gente abrir o nosso coração, obviamente, para o trabalho de Jesus. Então, acredito que para essa pergunta, a resposta é: precisa ir na igreja? Não só precisa, como deve ir à igreja. É o conselho de Jesus através das suas práticas, sendo o nosso maior exemplo, e é o conselho dos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, também chegando nessa mensagem. Então, Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar. Muito bom, muito bom. Eu li até esse trecho essa semana, assim, e realmente tocou lá, assim, pela saudade que a gente está da igreja, né? Acho que tá todo mundo com saudade da igreja. Inclusive do banco duro. Eu adoro ir na igreja. Igreja é legal. Faz falta, gente. Faz falta, realmente. Existem muitas necessidades. Que vocês acham? Eu tenho perguntas, pastor. Mandaram aqui e tal. Vou falar. Não vou falar quem mandou, né? Fala. Mas. Tá? Treta, Porque a gente gosta de treta, né? Então, assim, por que os nossos jovens não podem ir ao cinema nem a circo? Tá? Depois tem mais. Começa com o cinema e com o circo, tá? Depois dos comerciais, a gente volta. Chama o comercial. O que vão fazer? Eu acho assim, que deve ficar bem claro hoje, nesse tipo de conversa que é da treta, que a gente quer respostas, são respostas bíblicas, não a minha opinião, sabe? Boa. Então, eu acho... Eu não posso falar o que eu acho, entendeu? O que eu acho é comigo e Deus. Se eu for pro inferno, eu vou sozinha, sabe? Mas, biblicamente, não vamos. Alguma orientação sobre isso? Aglomerações em circo, cinema? Pessoal, a quarentena já diz tudo, né? Fique em casa. Resposta então, para o cinema? Não, quarentena. Brincadeiras à parte, eu acredito que nós podemos tocar nesse assunto de uma maneira diferente, sabe? Eu até gostaria de deixar uma pergunta que fosse respondida por vocês aí, mentalmente, quem está assistindo, quem está vendo. A pergunta é a seguinte: olha só, mentalmente. Mas pode escrever aí se você quiser também, tá? Pode botar aí no chat se você quiser, pode falar, quem está assistindo, enfim. Pode comentar aí, coloca aí. O que você faria? Por exemplo, imagine que aí no cinema da sua cidade, eu sei que Juí tem cinema, quando eu estava saindo aí, estavam construindo cinema, então é algo que não tinha quando eu cheguei, mas agora tem, né? Santo Ângelo já tinha, lá em Santa Rosa tem também, Ivan? Tem cinema lá. Então, olha só, o que eu falaria para os jovens aí que estão nos assistindo da região das Missões com relação ao cinema? Se o Luiz Gonçalves fosse fazer uma série de conferências dentro do cinema da sua cidade, você iria? Sim.
Olha só. Então, a gente tem muitas pessoas argumentando o seguinte, que o local do cinema é amaldiçoado. Galera, não, assim, é um argumento muito fechado, muito pequeno, não é algo que realmente responde às dúvidas de alguém que quer saber ou não. Tipo, porque o cinema tem a tela e tem tudo, e tem aí o som, e as cadeiras, e a iluminação, e tudo aquilo influencia, e aí alguém controla sua mente e tal. Não, não é nesse sentido que eu gostaria de responder essa pergunta. Gostaria de ir no âmago da questão, bem no centro, sabe? Que é a questão daquilo que nós consumimos, não apenas no cinema, mas também dentro de nossa casa. Porque um outro argumento com relação a isso é, ok, a pessoa fala que não pode ir no cinema, mas assiste o filme em casa. Na verdade, muitas pessoas falam o seguinte, ok, eu vou no cinema por quê? Senão eu assistiria em casa mesmo, não faz diferença. Agora a pergunta é, o que você está assistindo? É lícito? É bom? Vai te edificar? Vai fazer com que você cresça? Vai fazer com que você se aproxime de Deus? Então, o conselho bíblico para nós nesse caso, eu gostaria de extrair de 1 Coríntios 6, versículo 12, onde está escrito assim, texto muito conhecido, provavelmente vocês já ouviram falar e já leram também. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a ideia básica com relação ao cinema não está tão relacionada ao local, mas sim relacionada ao conteúdo que você está consumindo ali e mesmo o conteúdo que você consome dentro de casa. Então, se um filme ele não é próprio para ser assistido no cinema, obviamente ele também não é próprio para ser assistido dentro de sua casa. Existem muitas coisas que podem nos influenciar, eles podem fazer com que a gente seja levado para distante de Deus, e o local, ele é apenas um plus, se é que nós podemos dizer assim. Então, um conselho para um jovem que pergunta, eu posso ir no cinema ou não posso ir no cinema? A pergunta é, o conteúdo que você vai receber ali vai te edificar de alguma maneira? Porque Deus diz que nós somos livres para fazer todas as nossas escolhas. Mas você tem que saber se aquilo ali realmente vai te edificar e vai fazer com que você seja um cristão melhor. Se vai fazer com que você saia dali com o coração inflamado para pregar a mensagem do evangelho. Se vai fazer com que você ame mais ao próximo, que você sirva melhor a Deus, que você testemunhe mais a sua geração. Então, essa pergunta do cinema e do circo são diversões que, na verdade, envolvem alguns elementos que nós sabemos que não estão em acordo diretamente com aquilo que a Bíblia pode nos trazer. Então, a pergunta-chave para essa questão é, o conteúdo que eu consumo nesses lugares me faz um cristão melhor? Se não te faz um cristão melhor, é um conteúdo que não deveria ser consumido nem mesmo dentro da sua casa. Então, essa é a grande questão com relação a essas diversões. Nós podemos nos divertir de várias maneiras. Existem muitas diversões cristãs. Nós temos que pensar nesse momento o que é melhor, seguir a vontade de Deus ou seguir o desejo do nosso coração. Então, versículo-chave, 1 Coríntios 6,12. É lícito? É, mas nem tudo me convém. Se não vai me acrescentar nada, se não vai me fazer um cristão melhor, eu não deveria frequentar esses lugares ou qualquer outro lugar que diminua a minha fé ou me leve para distante de Deus. Acho que essa é a resposta bíblica perfeita para essa questão. Verdade, querendo ou não, tem muitas coisas que a gente assiste, até tirando o cinema da jogada, mas daqui a pouco até séries que são perturbadoras emocionalmente, né? E que nos trazem uma vivência daqui a pouco de que achar que aquilo é real, que aquilo interfira na minha vida. Então, realmente, se interfere na minha vida negativamente, não é lícito, né? Agora, em relação ao ambiente, eu acho que é da consciência de cada um saber a dosagem disso, do que é lícito e do que o que não é, para a sua vida como edificação para Deus, né? Muito boa resposta. Claro. Mais alguma pergunta sobre... Ó, tem um comentário ali, ó. Posso ler alguns comentários de vez em quando ou só vocês podem ler os comentários? Desculpa. Pode. Não pode. Tem ali, ó, o Fernando. A coragem é tua. A coragem é tua. A coragem é minha. Mandar um abraço pro Venâncio ali, ó, um amigo muito querido da gente aí, da época de missão, né? Mandar um abraço para ele. E, realmente, pessoal, só para fechar mesmo o assunto, realmente nós precisamos viver aquilo que Deus espera de nós. Deus no centro, a Bíblia acima de tudo, e a gente vai saber fazer as boas escolhas. Pergunta sobre joias e maquiagem. As meninas querem saber. Não pode. Eu acho pequeno, discreto, forte, fraco. Eu acho que dentro dessa questão, pastor, hoje de manhã na live a gente comentou alguma coisa a respeito do jovem andar na contramão do mundo, do jovem ele ser diferente. Antigamente, quando o jovem saía de casa, ele fazia algo
para mostrar uma rebeldia. Então, usar alguma coisa assim parecia algo extremamente anormal. Hoje essas coisas se tornaram normais. E a gente colocou isso no contexto da lição de que você hoje não usar essas coisas é que te torna anormal para o mundo, porém com outra visão para Deus, né? Seguindo a palavra dele, cuidando do corpo como templo do Espírito Santo. Então, junto com o uso das joias e a maquiagem, inclui junto a tatuagem, que é uma das perguntas que foi mandado junto aqui. Eu acho que dá para enquadrar tudo junto na resposta aí, tatuagem, joias e maquiagem. Lembrando que tem gente que está assistindo agora que tem tatuagem, que gosta de usar joias, que usa maquiagem, e pessoas que simpatizam, né, com a nossa fé, mas que talvez não concordam com algumas coisas. Qual que é a sua posição, pastor? Qual que é a posição da Bíblia? O que Deus fala sobre isso? Boa, Débora. Essa foi a maneira correta de encerrar a pergunta, vejo eu, sabe? O que a Bíblia diz para nós acerca disso? Infelizmente, eu introduzo essa pergunta, na verdade, a resposta, dizendo o seguinte: nós vivemos numa época bem complicada com relação à autoridade da palavra de Deus, sabe? Porque muitas pessoas, elas fazem da Bíblia apenas um manual para aquilo que interessa para ela, e todo o restante ela simplesmente acaba deixando de lado. Então, o que é bom para mim, ele é útil hoje, mas o que não é bom para mim, o que eu não acho muito legal, que vai me atrapalhar em alguma coisa, deixa para lá, era para o tempo deles, entende? E aí a gente acaba entrando num processo muito delicado de valorizar algumas partes da Bíblia em detrimento de outras, e isso está bem equivocado. Quando a gente fala sobre essa questão do que a gente faz com o nosso corpo, todos nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É um verso que nós já ouvimos várias vezes com relação a essa questão. Mas eu gostaria de abordar justamente o assunto que nós discutimos, conversamos durante toda essa semana, que é o aspecto da cultura. Todas essas coisas, elas estão envolvendo alguma questão cultural. Então, como o Ivan bem disse, as pessoas usam maquiagem ao nosso redor. Você sai de casa, dificilmente você vai encontrar uma mulher sem maquiagem. É cada vez mais raro. Você vai olhar para o lado, você vai ver que as pessoas estão colocando piercing, elas estão colocando brincos, elas, enfim, estão colocando joias e adornos de todos os tipos. Quando você olha ao seu redor, você também vai perceber que muitas pessoas estão fazendo tatuagem. E se você se lembrar, há um tempo atrás, a tatuagem não era bem vista. Aqueles são mais antigos um pouquinho. Lembram-se que numa agência bancária, por exemplo, se você tivesse uma tatuagem que ficasse visível no seu dia a dia de trabalho, você não conseguia o emprego. Você era descartado logo na primeira fase da seleção, porque a tatuagem não era vista com bons olhos. Só que, olha só, hoje em dia parece que as coisas mudaram, pelo menos para o mundo. E nós vemos que ao nosso redor, todas as pessoas acabaram fazendo dessas coisas como se fossem itens normais. É claro que as normas para o cristão, elas são diferentes da cultura em muitos aspectos. Então, nós temos a cultura do reino. Nós temos a cultura do local onde nós nascemos, nós temos a cultura da sociedade que nos cerca, nos afetando, mas nós devemos nos lembrar que nós estamos nesse mundo apenas de passagem. Então, a cultura que nós devemos adotar aqui nesse mundo é a cultura de alguém que é cidadão do reino de Deus. Então, a minha postura, aquilo que eu vou fazer, tem que ver mais com a cultura do reino do que com a cultura deste mundo. Então, é essa cultura que eu devo viver. E a lição trouxe um termo bem interessante hoje, que era o termo contracultura, quando o cristão ele vive na contramão do mundo. Então, mesmo que o mundo diga que é normal, existem alguns momentos em que o cristão ele precisa ser diferente. Ele precisa chamar atenção por ser diferente dos demais. Com relação a essa questão das joias, eu separei um texto muito especial que nós poderíamos falar sobre esse assunto, que é um texto lá de Gênesis, que mostra o relato de Jacó saindo, caminhando com a sua família. Eu quero que vocês abram comigo aí, quem conseguir, o texto de Gênesis, no capítulo 35, versos 1 a 4. Gênesis 35, versos 1 a 4, onde nós podemos encontrar um texto interessante com relação a essa questão. Lembre-se que o povo de Deus, ele segue princípios eternos. Os princípios, eles são universais, eles se adequam a qualquer cultura, os princípios da palavra de Deus, porque eles tentam mudar o ser humano à imagem que Deus espera que ele tenha. Então, nós valorizamos o Antigo Testamento assim como o Novo. E aqui no Antigo Testamento, no capítulo 35 de Gênesis, versículos 1 a 4, nós temos o seguinte relato. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali.
Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Esse é um dos textos que nós encontramos dentro da Bíblia. Mas esse texto, ele é repetido, ou pelo menos esse contexto de tirar as joias, em alguns outros momentos na palavra de Deus. Inclusive, se vocês se lembrarem, as joias que foram tiradas para que fossem construídos os móveis do santuário, ou mesmo aquele bezerro de ouro no deserto, vinham das joias que os israelitas utilizavam quando eles saíram do Egito. Então, basicamente, quando eles iam até Deus em adoração, Deus sempre solicita que as joias elas fossem tiradas. Quando o povo de Israel, quando o povo de Deus ele se reúne em adoração, Deus pede que eles lancem fora ou deixem de lado aqueles aspectos culturais que atrapalham na conexão com Deus ou que são diferentes daquilo que Deus realmente imaginava ou desejava para o seu povo. Nós vemos o seguinte, que o povo de Deus ele sempre foi chamado para ser santo, e o ser santo é ser separado, é ser diferente. Na Bíblia, nós não temos uma afirmação que mostre as joias fazendo parte da realidade do povo de Deus, a não ser nos momentos em que eles tiram, porque Deus pede que eles se reúnam em adoração. Ou seja, quando eles estão diante da presença de Deus, Deus sempre quer que as joias estejam distantes. Além disso, a Bíblia diz que o corpo não deveria ser marcado em adoração aos mortos, como era costume das religiões pagãs que cercavam o povo de Israel. Então, nesses dois aspectos, nós não temos base bíblica alguma. Agora, a maquiagem, que talvez seja o ponto mais difícil e o ponto mais delicado. Porque a maquiagem, realmente, nós não temos, às vezes, nos escritos de profecia, e nós também não temos na Bíblia a referência à maquiagem. Alguns vão utilizar o texto de que Jezabel pintou os olhos quando foi se encontrar, mas esse também era um costume das rainhas da época. Então, basicamente, o que a gente tem como princípio básico para o cristão é a modéstia. É o que eu diria com relação a essa questão da maquiagem. A modéstia cristã. A modéstia cristã faz com que as pessoas olhem para você e aquilo não chame atenção mais para a sua vaidade do que para a postura que você tem como filho ou filha de Deus. Então, acredito que nessas questões onde a Bíblia diz que nós não devemos utilizar, nós devemos fazer. Agora, uma coisa é certa. O que acontece muitas vezes é as pessoas vivendo de uma maneira dentro da igreja e quando saem da igreja, vivem de maneira completamente diferente. Então, a ideia é viver da mesma maneira em todos os momentos. Os discípulos foram reconhecidos porque andavam com Cristo, porque falavam, se vestiam e se comportavam de maneira diferente. Quando as pessoas olham para as nossas roupas, elas veem Jesus. Quando as nossas palavras são ditas, elas veem Jesus. Quando nós nos comportamos, elas veem Jesus. Qualquer coisa que atrapalhe as pessoas na atitude de nos ver como cristãos e ver Jesus em nós, deve ser deixado de lado, obviamente. E aí entra a questão da modéstia cristã. Respondeu. É uma questão de separação, né, pastor? A pessoa acaba usando por uma cultura, mas acaba que existe o lado humano de querer parecer um pouco maior. E eu tinha uma vez um colega de trabalho que ele usava umas gargantilhas de ouro e aquilo aumentava, ano a ano, ele aumentava aquelas porcentagens de ouro e o tamanho, porque ele disse que aquilo ali valorizava o homem. Então, eu tive uma conversa legal com ele a respeito disso, expliquei por que nós não usávamos, mas existe isso também na cabeça das pessoas, né? Quanto mais usar, quanto maior for, quanto mais ouro tiver, da pessoa se engrandecer por aquilo ali, não é o correto. A gente tem que buscar Deus e a proximidade com Ele, e Deus não está olhando para isso, até porque a gente não nasceu com nada pendurado no corpo, nem um furinho na orelha, enfim. Ou para ficar mais bonito, né? As meninas são mais vaidosas, sendo que Deus nos fez perfeitos, né? Somos bonitos por natureza, temos os nossos, todos os nossos sentidos perfeitos, temos uma função para tudo, e com certeza não vai ser uma joia, um adorno que vai nos deixar mais bonitos. E com relação a essa questão, eu diria o seguinte, menos... Exato. A Bíblia fala, foi mal, é que a gente vai conversando assim, e eu levo realmente como uma conversa, não como um programa bem feito, um programa que seja todo fechadinho. Se vocês
querem isso, aí vocês me digam que aí eu paro, mas a ideia é uma conversa, e nessa conversa acho que a gente pode dizer o seguinte, que o menos é mais. O que Deus espera de nós é mais a pureza e a beleza do nosso coração do que a aparência exterior. Esses costumes, historicamente falando, eram costumes muito comuns nos povos pagãos. E quando a gente vê o povo de Israel indo rumo à terra prometida, desbravando aquelas terras antes desconhecidas, Deus ele vai moldando eles a ponto de que eles estejam completamente diferentes para chamar a atenção. Então, nós devemos contextualizar o evangelho? Sim, contextualizamos o evangelho, mas a gente não pode ser igual ao mundo, de maneira alguma. Se nós formos igual ao mundo, não tem por que eles olhar para nós e perguntar de quem nós somos filhos ou por que nós somos diferentes. Muito bem. Você me pergunta, Ivan? Tá, eu vou lá, hein? Pastor, cirurgia plástica, pode? Colocar um silicone aqui, arrebitar ali, ajeitar lá, mexer aqui, mexer ali, pode ou não pode? O pessoal está mandando aqui, eu não vou entregar o nome, né, pastor? Não vou entregar o nome, mas o pessoal está pedindo aqui, acho que tem umas mulheres interessadas aí e tal, né, em dar uma medida. Ficar mais magro, pode? Então... Eita, mais ali, por tal. Eu vou me defender, tá? Olha só. Tudo Hã? positivo. Ó, se entregou. Ai. A pessoa está se entregando aí, hein? Ela se entregou, a pergunta Ninguém nem foi sabe dela, quem mas ela se perguntou. entregou, tá? Ninguém sabe Agora... quem perguntou. Ninguém sabe, É a né? pergunta da Letícia também agora, tá? Agora vai. É de uma amiga dela. Não, beleza. Eu acho importante, é um tema legal para a gente levar em consideração também. Olha só, quando a gente fala sobre a questão da aparência, isso mexe muito com a gente, não é verdade? Mexe com a autoestima, isso mexe com a maneira como nós sentimos. Por exemplo, desde pequeno o pessoal me zoava muito na escola, brincava comigo por causa das orelhas, né? Tipo, era difícil, o pessoal ficava brincando, falando, ih, lá vem o Dumbo, alguma coisa assim, vai sair voando por aí e tal. Isso mexia muito comigo, sabe? E eu falava, chegava em casa, conversava com meus pais, e hoje em dia eles têm aquele negocinho do projeto orelhinha e tal, uma coisa assim, né, de fazer uma cirurgia para que esteticamente você fique melhor e tal. Eu diria o seguinte, que com relação a essa questão de cirurgias plásticas, a gente não tem especificamente na Bíblia escrito sobre isso, até porque cirurgias plásticas naquela época não era uma prática muito comum, não tinha um doutor Hollywood dos tempos bíblicos, né? E então a gente sabe que existem princípios que devem nortear a maneira como nós fazemos algumas coisas da modernidade, e a cirurgia plástica talvez seja uma delas. Existem muitas pessoas que, na verdade, fazem tudo para chamar atenção para o eu o tempo inteiro. É claro que, por exemplo, você vai ver a cirurgia plástica no caso de alguém que teve alguma parte do corpo machucada ou desfigurada por causa de um acidente, por causa de alguma circunstância. Nesse caso, são cirurgias que realmente acabam envolvendo muito da saúde da pessoa. Mas agora, simplesmente fazer por vaidade, aí a gente tem um problema sério de viver pensando sempre no eu, em vez de pensar exatamente em chamar atenção pela nossa boa atitude ou por aquilo que nós podemos fazer em nome de Cristo. A Bíblia até tem alguns comentários sobre isso, e 1 Timóteo 2, 9 a 10 diz o seguinte, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajem honesto, com pudor e com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. E aí vem a parte-chave para essa questão da cirurgia, já que essa até agora falou sobre a vestimenta. Mas, como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, se vistam antes com boas obras. Então, o maior desejo da parte de Deus é que nós tenhamos um viver correto. A nossa aparência, ela é importante para nós, mas isso não deve ser colocado em primeiro lugar da nossa vida ou de maneira a chamar atenção para nossa para nossa vaidade ou para quem nós somos de maneira egocêntrica, sabe? Então, nesse caso, se a pessoa realmente tem uma questão de saúde, eu não vejo problemas. Não é um tema fechado, obviamente, mas eu acredito que de opinião particular agora, já que a Bíblia não fala especificamente sobre cirurgia, eu acredito que tudo que vai com relação à vaidade no coração deveria ser evitado, né? Então, por vaidade, acredito que essa questão deveria ser evitada. De maneira simples, a pessoa deveria viver. Tem uma pergunta, até, Thaís, se o senhor olhar no Face, uma pessoa fez um comentário, né? Questão da maquiagem ainda, sabe? Que a maquiagem com moderação, ela é considerada como daqui a pouco um retoque no cabelo,
Um alinhamento na Um sobrancelha. alinhamento na sobrancelha. Um esmalte claro na unha. Uma coisa assim, esmaltinho na unha. Ela quer só confirmar, na verdade, né? Ela quer confirmar. Eu entendo que sim, que a gente, como mulheres, eu vou defender agora o time feminino. A causa! Olha lá, opiniões bíblicas. A gente corrige muitas coisas em nós com recursos de maquiagem, tanto cabelo quanto rosto, né? Chapinha, enfim. Mas são coisas assim que, para mim, é meu pessoal, me faz me sentir melhor. Eu não vou morrer se eu sair sem maquiagem, ou se eu tô com a raiz na metade da cabeça e com todos brancos aparecendo. Ok, mas no momento que eu consigo pagar uma mechinha, que é uma vez por ano, e fazer a sobrancelha, e faz a unha, essas coisas, para nós, a gente se sente realizada, se sente bem. Mas qual que é o princípio bíblico que eu penso? A moderação. A moderação, Cristo pede isso para nós, que sejamos cristãos, que não chamemos a atenção de forma negativa, sabe? Então, até onde está sendo negativo o que eu estou fazendo comigo? Que não se torne uma pedra de tropeço, que não se torne uma pedra para outra pessoa. Se eu pinto meu cabelo, se eu coloco um esmalte, se eu faço uma maquiagem, eu vou ser pedra para alguém se eu exagerar, se eu me rebelar, se eu meter aqui, fazer não sei o que, e loucuragem, vou chamar atenção, de certa forma, em alguns meios eu vou, e no meu local de trabalho, quem sabe, vai ser negativo. Então, para que eu vou fazer isso, sabe? Então, acho que a modéstia cristã, ela vem e precisa estar na nossa vida. E a questão do pode, não existe. Existe você saber o que Deus quer para ti, que você tem que ser um cristão modesto, né? Então, acho que é essa a nossa busca, né? Mas o que é, assim, tipo, para ti, só pintar a unha clarinha, mas se eu passo um mais escurinho, já é um escândalo. Aí eu acho que entra o bom senso também, né? De muitas pessoas que podem acabar se escandalizando, né? Enfim, mas eu sei até onde eu posso ir. E eu acho que todo mundo que tem essa dúvida sabe até onde pode ir, sabe? Como o senhor falou, nada pode ser acima do que eu tenho com Deus, né? E não pode, nessa questão, não pode gastar o salário do marido. Não pode gastar o dinheiro do marido com maquiagem. Eu acho que é... Olha só, com relação a essa questão, o Ivan tá certo, não pode gastar o dinheiro do marido com isso. Vai apanhar, Ivan. Olha só. Agora, o negócio é o seguinte, Letícia, eu acho que uma preocupação que a gente tem que ter com relação a isso também é que muitas pessoas dizem o seguinte: eu sei até que ponto está a minha espiritualidade com Deus. Só que um ponto a deixar claro isso, está lá nos primeiros versículos do livro de Daniel. Se você ler ali nos primeiros capítulos, principalmente o primeiro capítulo, na verdade, você vê que o rei Nabucodonosor tenta mudar o nome deles, tenta mudar a linguagem deles, a alimentação deles, porque, na verdade, o que está fora ao nosso redor nos influencia na parte de dentro. E nós colocamos para fora, muitas vezes, aquilo que nós temos dentro do coração. Então, às vezes, as pessoas, elas utilizam de maneira exagerada essas questões que nós acabamos de citar, dizendo, não, mas eu tenho minha experiência com Deus, e a minha experiência com Deus define. Mas não é bem assim. Na verdade, a palavra define e diz que nós devemos ser o mais simples possível. Então, quando Paulo dá um conselho para as mulheres ali, não é só para as mulheres, é para os homens também. Porque tem homens que são vaidosos. A gente fala muito das mulheres, mas tem homens que são muito vaidosos. Tem homens que têm um tique com essa questão da aparência e eles são vaidosos igual ou mais do que algumas mulheres. Então, acredito que nesse ponto a Bíblia nos dá o conselho seguinte: se você tem esses desejos no coração de vaidade e tal, ore para que Deus ele realmente tire de ti isso, para que ele realmente ajude você a ser uma pessoa melhor e simples. A simplicidade, ela é a chave na vida do cristão. O mundo todo vive em torno da aparência. Com relação a essas questões, tem até algumas relacionadas à saúde. Quer ver? Por exemplo, Deus ele se preocupa com a nossa saúde, não é verdade? Sim. Agora, olha só, a Letícia trabalha no hospital, ela sabe disso. Se uma médica cirurgiã utilizar esmaltes, ela não faz a cirurgia. Por quê? Porque por entre aquela camada de esmalte e as unhas existe uma possibilidade de uma contaminação por meio de algumas bactérias. Então, também é uma questão de saúde. Perceba que Deus se importa conosco. Esse é apenas um dos argumentos, tá? O mais importante é a gente buscar a palavra de Deus e viver de maneira simples.
mas existem algumas circunstâncias que nos mostram que nós realmente não devemos fazer aquilo ou que isso seria prejudicial até para a nossa saúde. Existem, sim, muitos estudos que apontam que esse hábito não é um hábito saudável para nós. Então, a recomendação que eu daria, como pastor nesse caso, é que nós deveríamos evitar a vaidade. Nós deveríamos, sim, manter a nossa autoestima em dia, mas deveríamos evitar a vaidade para que ela não atrapalhasse a nossa comunhão com Deus e até a comunhão dos outros com Deus também. Vamos lá, pastora, a senhora tá bombando as tretas aqui, pastora. O senhor vai ter que encerrar e a gente vai ter que ficar mais uma hora nós tentando responder. E essa eu não vou acreditar em nós. Eu vou dizer não. Mas assim, coisa simples, resposta rápida, tá? Videogame. E aí, pode ou não pode jogar videogame? Videogames, diversões. Boa. Acho que a questão do videogame também entra naquele ponto que nós tocamos sobre as diversões, tá? Porque o videogame é um meio de diversão, assim como para alguns a diversão é o cinema, para outros são as séries, para outros é o circo. Acredito que nós respondemos naquela questão que nós fizemos anteriormente, é uma diversão. Então, que tipo de jogo você está brincando ali, entendeu? Aquilo ali, ele vai fazer bem para você espiritualmente, ou vai fazer mal espiritualmente, ele possui realmente o intuito de te levar para mais próximo de Deus, ou não. Então, com relação a essa questão dos jogos eletrônicos, nós também temos que levar em consideração o mesmo princípio que nós utilizamos para as outras diversões, como cinema, circo e etc. Então, tudo aquilo que é lícito, tudo que é de boa fama, tudo aquilo em que há boa virtude, deve ser isso que esteja diante dos nossos olhos. Então, acredito que com relação aos jogos eletrônicos, a gente deve seguir os mesmos princípios que a gente segue com relação às outras diversões que foram citadas até anteriormente, na pergunta que nós respondemos acerca do cinema e do circo. Pastora, tem uma pergunta bem tranquila, tá? Essa Beleza. Eu imagino que todo mundo já... ninguém tem dúvida e tal. Eu vou perguntar em si, né? Respeita a pessoa que enviou aqui. Pastor, nós vivemos um tempo moderno, né? O negócio agora está tudo muito moderno. A gente tem que estar junto aí com o pessoal, com esse negócio de internet, aí, a geração comunicação. Nessa vibe, mudou alguma coisa ou, assim, pode sexo antes do casamento, tudo tranquilo, não, introduzir dentro do sentido, né? Contextualizando ali. Porque existe um povo que está à esperança que essa resposta mude. A gente sabe disso que nasce. Já ouvi essa pergunta 79 vezes. Mas me responde aí, pastor. Tá bem tranquilo? Tá liberado? Não tá liberado? Não tá liberado? Como é isso? Essa pergunta aí é desde a época que meu pai tinha cabelo, que o pessoal faz na igreja. Realmente é muito antiga. Na verdade, o princípio bíblico é muito claro, né? Eu acho que não muda aquilo que Deus estabeleceu para nós desde o princípio. Então, no livro de Gênesis, ali nos primeiros versículos, Deus, ele forma o homem do pó da terra, faz a mulher, então, das costelas de Adão, e então ele presenteia Adão com uma linda mulher, e a mulher com o lindo Adão. Então, naquele momento, Deus, então, dá uma recomendação que serve para os casamentos até os dias de hoje. É o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe, Gênesis 2:24, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, Deus, ele abençoa a sexualidade. A sexualidade não é algo criado pelo inimigo. Então, eu até digo, né, que nas nossas igrejas, às vezes a gente fala pouco sobre esse assunto ou fica com muita vergonha de falar. Nós precisávamos conversar sobre esse assunto de maneira aberta, por exemplo, como os casais devem se relacionar em santidade, como os casais eles devem desenvolver a sexualidade, enfim, o sexo não é algo do capeta, como alguns pensam. O sexo foi criado por Deus, só que ele foi criado por Deus para um momento específico, e o momento específico no qual a sexualidade pode ser desenvolvida é quando homem e mulher estão unidos em matrimônio. A questão do casamento, o casamento que nós fazemos no religioso, ele é, sim, um pedido da bênção de Deus sobre uma união que vai acontecer através da sexualidade. O casamento, ele se confirma de verdade quando nós exercemos e fazemos ali, temos aquele momento da lua de mel e tal, ali naquele momento se confirma o casamento. Então, a sexualidade, ela é resguardada apenas para o casamento. Isso é simples, né? Algo básico aí da vida adventista, e acho que todos nós sabemos, não precisamos entrar em muitos detalhes, mas... Só casando. Só casando, esse é o ideal.
Nós vamos fazer uma treta só do casamento, do sexo. E a única coisa que Deus espera de nós, Não né? mudou, Deus então, espera... não mudou. Pastor, a gente vai agora para duas perguntas mais bíblicas, assim, né? Uma delas, um comentário, o senhor deve ter visto aí nos comentários aí do Face, estão perguntando assim, ó, sobre a retirada do Espírito Santo, porque ele colocou assim, ó, é possível que o Espírito Santo já esteja se retirando da terra, mesmo sabendo sobre verdade, eu não consigo compartilhar essa verdade com o próximo. Então, na realidade, a pessoa ela não está sentindo o Espírito Santo na sua vida, e ele, nesse contexto, ela está pensando, se eu não estou sentindo o Espírito Santo falar comigo, eu sinto que ele está se retirando e não se importa comigo. Ou está naquela época da Bíblia lá que todo mundo tem medo que o Espírito Santo vai se retirar da face da terra e logo Jesus volta, sabe? Então, qual que é essa problemática da retirada do Espírito Santo e por que eu não sinto a presença do Espírito Santo na minha vida? Boa. Ali eu vi a pergunta, né, está escrito ali, dizendo que se é possível que o Espírito Santo já tenha se retirado, né? Na verdade, nós sabemos que o Espírito Santo, ele atua em nosso viver e ele pede e ele espera que nós realmente cheguemos ao arrependimento dos nossos pecados. Para a gente falar sobre o Espírito Santo, eu gostaria de ler um texto bíblico que está lá no livro de Atos, e o livro de Atos, ele fala um pouquinho sobre a atuação do Espírito Santo. Então, você que está com a sua Bíblia aí, você que vai nos assistir depois também, que puder ler o texto bíblico aí, eu chamo vocês para poder ver o texto de Atos, nós vamos ler os primeiros capítulos ali. Então, olha só, no capítulo 2 de Atos, nós temos ali a manifestação do Espírito Santo. Então, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os discípulos. E, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E no versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, olha só, para uma pessoa que diz, eu não estou sentindo o Espírito Santo agir em minha vida, eu não estou sentindo que ele realmente tem feito efeito, ou que ele tem trabalhado, eu não consigo mais sentir essa presença dele, tem algo que pode nos ajudar a resolver esse problema. Os discípulos, eles receberam o Espírito Santo encheu o coração deles, mas olha só o que teve que acontecer para que eles ficassem cheios do Espírito Santo. No capítulo 1 de Atos, no versículo 14, diz o seguinte, todos perseveraram unânimes em oração. Ou seja, o Espírito Santo realmente foi manifesto na vida deles, mas a partir do momento em que eles clamaram pela atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, ele tenta nos convencer do erro, mas para que ele realmente age em nossa vida, para que a gente possa sentir de maneira mais intensa a atividade dele em nosso ser, nós precisamos permitir que ele trabalhe. Nós precisamos realmente nascer de novo da água e do Espírito, como disse Jesus Cristo a João e para Nicodemos lá no capítulo 3 de João, mas nós precisamos também pedir diariamente que o Espírito Santo trabalhe em nosso ser. Deus, ele não chega simplesmente chutando a porta e entrando para dentro da nossa casa. Ele mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele pode se manifestar sim em nosso viver, desde que nós peçamos em oração que ele se manifeste a cada um de nós. Então, o conselho que eu daria para o amigo ou para a amiga que perguntou é que deveria buscar mais em oração, orar para que o Espírito Santo realmente age em nossa vida. O Pentecostes aconteceu, mas depois de muito tempo de oração. Se nós orarmos hoje também, creio que o Espírito Santo pode se manifestar e nos ajudar a não apenas viver o Evangelho, mas também a testemunhar dele da maneira mais proveitosa. Então, na realidade, não é a retirada dele, ele não está se retirando como, não é esse momento bíblico que estamos vivendo agora, né? Pelo que eu entendi. Não estamos nesse momento bíblico da retirada do Espírito Santo e da volta de Jesus. Ainda temos o Espírito Santo entre nós, é isso? Porém, temos que O Espírito buscar Santo... orar mais. Sim. Pedir pela presença Exato. dele. E nesse momento nós entendemos que nós clamamos hoje, como nós encontramos no Espírito de Profecia, e para aqueles que não estão acostumados com esse termo, Espírito de Profecia é como nós nos referimos aos escritos de Ellen White, que nós acreditamos que foi inspirada por Deus para trazer mensagens atuais para o nosso tempo. Entendendo o contexto em que nós vivemos, segundo a luz do Espírito de Profecia e também
com base na Bíblia Sagrada, obviamente, nós entendemos que nesse momento nós clamamos por um derramamento do Espírito Santo, que nós chamamos de chuva serôdia. Então nós queremos receber essa chuva do Espírito Santo para pregar de uma maneira intensa o Evangelho. E o fechamento da Porta da Graça é um evento futuro, não agora. O Espírito Santo ainda não se retirou da terra. Hoje ele está agindo e tocando o nosso coração para que a gente aceite a verdade e viva como o Senhor espera que nós vivamos. Então ele não está se retirando, pelo contrário, se hoje alguém não consegue sentir a presença do Espírito Santo, a recomendação seria orar mais, ler a Bíblia e assim, pedindo que o Espírito Santo se manifestasse a ele, com certeza Deus fala o coração dessa pessoa. Aumentar a busca, essa é a fórmula. Exatamente, buscar o Senhor. Acontecendo tudo isso, vamos ter aí o próximo episódio, é a volta de Cristo, né? O derramamento do Espírito Santo, é a pregação do Evangelho em todo mundo. Eu estou falando isso porque teve uma pergunta de quando que Jesus voltaria. Então, acho que complementando com essa parte do Espírito Santo, esse derramamento dele, a pregação do Evangelho a todo mundo, então é o dia da volta de Cristo, né? Está se aproximando, né? Com certeza, a volta de Cristo está cada vez mais próxima, né? Isso. Pode dizer. Finalizando, tá, pastor? Já vamos liberar o senhor. Última pergunta, tá? Nós falamos antes sobre o pessoal das tatuagens, o pessoal que frequenta as festas, que gosta, né, de tudo que o mundo oferece. Como que a gente pode fazer para receber eles de forma melhor quando eles resolvem buscar a igreja, buscar os jovens da igreja e querem fazer parte do grupo? Qual a orientação que os pastores têm para nos dar quando a gente vai chegar, eles vão chegar na igreja? Como a gente tem que receber eles? Qual é a melhor forma? Essa é uma das perguntas que a gente tem aqui. Recebi uma aqui também. Muito bem. Assim, ó, Recebi uma responde. E daí depois tem outra última aqui. Mas é que essa outra última é bem fácil, é só um verso da Bíblia e não precisa muita discussão. E é importante. Beleza, então olha só. Eu vou ler um texto bíblico aqui, que está em Mateus, no capítulo 22, versos 37 a 40. Inclusive, esteve ele presente na lição da semana passada, né? 22, 37 a 40, ok? Então, olha só. Olha que interessante o que acontece nesse texto aqui que nós podemos ler. A Lê passou ali na porta. Olha só, esse texto, 22, 37 a 40, diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, olha só, isso é muito forte mesmo. Diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito forte. Como é que eu devo tratar uma pessoa que está se aproximando da igreja nesse momento? Você deve amar a pessoa como você ama você mesmo. Você deve amar essa pessoa acima de todas as coisas. Um problema que a gente tem, às vezes, é de criar expectativas muito grandes em cima de pessoas que recém estão conhecendo o Evangelho. Nós precisamos entender que aquelas pessoas que chegam até nós, elas ainda não estão numa experiência espiritual grande, elas ainda são bebês espirituais, e nós precisamos receber ela com todo amor e carinho, entender que elas cometerão erros, mas que nós podemos ajudá-los a ser pessoas cada vez melhores. Então, o conselho que eu daria para uma pessoa que está vendo uma nova pessoa, um novo converso entrando na igreja, é que tenha paciência e ame essa pessoa. Ame essa pessoa a ponto de entender que ela cometerá falhas no começo, que ela vai errar, que ela vai precisar de auxílio, que ela vai precisar de apoio. E é por isso que eu digo que a igreja ela nos ensina a amar as pessoas, quando nós entendemos qual o objetivo dela aqui na Terra. Na igreja nós recebemos pecadores. Sendo pecadores, nós recebemos pecadores para ajudá-los a entender como a graça de Cristo pode transformá-los. Então perceba que quando os novos conversos chegam na igreja, uma das maneiras que nós temos de amá-los é aceitar. E Deus, ele realmente nos aceita como nós somos. Ele nos transforma, mas ele nos aceita como nós estamos e depois ele nos transforma para que nós sejamos pessoas melhores. Tem até um texto bíblico que eu gostaria de ler sobre isso, até falando sobre os novos conversos, é de que nós devemos ter paciência com essas pessoas. Deus, ele pode até nos aceitar como nós somos, mas ele também espera que nós tenhamos transformações. Mas, para isso, nós precisamos também do apoio dos nossos irmãos. Eu quero ler um texto com vocês, que é o texto de Atos 17, versículo 30, onde nós lemos assim, Atos 17, 30.
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em todas as partes, se arrependam. Ou seja, as pessoas que chegam até nós, pessoas que estão procurando a Deus. Elas vão errar, porque elas estão no início da experiência cristã. Mas o amor que nós devemos ter para com ela é no trato para que nós possamos ajudá-las a conhecer exatamente o que Deus espera delas. E paciência para que elas assimilem esses novos conceitos e passem a viver uma experiência real ao lado de Deus. Como aconteceu com nós, né? Um dia a gente conheceu, mudou, transformou e está vivendo diferente. Pastora, tem uma Exatamente. pergunta. É a última. A última pergunta, a última. Mas é importante. É importante, ela é uma pessoa especial. A perguntinha dela para mim é assim, ó. Por que não deve se comer carne de porco? Não se deve comer carne de porco? É isso mesmo? Muito bem. Bem claro, né? Olha só, perfeito comentário. Está com você! Coitado, quem sou eu na fila do pão? Olha só, pessoal, tem um texto bíblico e eu deixo de recomendação para todos. É claro que só para falar sobre esse assunto a gente passaria aqui pelo menos 1 hora tranquilo, sabe? Para dar todos os detalhes. A gente vai fazer uma live sobre alimentação e consequências, resultados, estilo de vida cristã. Né? Exato. Inclusive, eu já aproveito para dizer o seguinte, tá? Para todos aqueles que estão assistindo. Um verso ou outro pode não ser o suficiente daqui a pouco para uma pessoa se sentir completamente convencida com relação aos assuntos que nós falamos aqui. O conselho que eu dou é estudem a palavra. Estudem a palavra. Porque ali estão exatamente os preceitos que Deus deseja que nós sigamos. Nós temos um ponto básico para dizer que nós não devemos nos alimentar, não apenas da carne de porco, mas também de outros animais que são considerados na Bíblia como animais impuros. O primeiro texto, na verdade, o texto que eu gostaria de citar, diz o seguinte, olha só, Levítico 11, verso 1, falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo, versículo 2, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. E então ele cita uma lista de características pelas quais os quadrúpedes deveriam ser analisados com relação à questão deles serem incluídos na dieta alimentar ou não. E aí, então, diz o seguinte, todo que tenha unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, esse comereis. E então, no versículo 7, ele diz o seguinte, o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. E aí Deus diz que o porco, então, não deveria ser comido, porque ele considera esse animal imundo. Aí nós temos um texto que eu gostaria de fechar esse assunto aqui, que diz o seguinte, que Deus, ele termina o capítulo 11 de Levítico falando a Moisés da seguinte maneira, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Ou seja, Deus pede que nós sejamos santos como ele é santo. Ou seja, nós buscamos a santidade, nós buscamos ser separados. Assim como Deus era o único Senhor verdadeiro no meio daquele monte de ídolos que eram criados ao redor de Israel, ele dizia que os israelitas também deveriam ser únicos. E para isso ele deu ricos conselhos que separariam eles não apenas espiritualmente, cerimonialmente, mas também na questão física, onde eles teriam mais saúde do que as pessoas que estariam ao redor. A Letícia já disse ali no começo, não deve comer o morcego. Isso porque o capítulo 11 de Levítico também diz que nós não deveríamos comer o morcego. Nós temos aqui no capítulo 11, no versículo 19, o seguinte, dizendo que a polpa e o morcego não deveriam ser comidos. Pergunta, de onde os especialistas afirmam que surgiu o tal do coronavírus que fez a gente ficar em casa? Morcego. Então, Deus sabe ou não sabe daquilo que ele está falando? Sabe. E quando Deus nos pede que nós deixemos de comer um alimento, além da questão espiritual, obviamente, também vem a questão da saúde. Queremos ter saúde, queremos viver bem, queremos estar conectados com Deus, devemos obedecê-lo. Muito bem. Pastor, a gente vai liberar o senhor, tá? Que eu sei que o senhor vai fazer isso agora. A gente agradece, essa hora passou voando. A gente queria ficar mais 1 hora conversando sobre algumas tretas, mas quem sabe a gente vai fazer aí um segundo episódio aí das tretas. Tretas parte 2. O pessoal vai achar que eu só apareço para brigar e coisa polêmica, né? A saga. Pastor Henrique dizendo não. O retorno. Pastor, muito obrigada. Um abraço.
para Lê, para Cristal. Bom restante de sábado para vocês. E a gente vai continuar aqui e se despedindo aí do senhor, tá bom? Fica livre agora para fazer suas atividades, tá? Pessoal, pastor. Muito bom estar com vocês, Ivan, Débora, Letícia. Muito bom reencontrá-los, a gente conversar um pouquinho. O pessoal nos comentários ali, não deu para mandar abraço para todo mundo, mas sintam-se abraçados, tá? Sinto muita saudade de vocês. E realmente foi muito bom estar com vocês conversando. E fecho esse momento dizendo: Bíblia, é isso que falta para o nosso povo quando nós estamos em confusão. Se nós seguirmos a palavra de Deus, toda a confusão se desfaz. Ela é a autoridade em nossa vida. Isso aí, pastor. Um abraço, fiquem com Deus. Até a abraço, próxima. pastor. Até mais. Tchau, tchau. Abre nós, amor. A gente vai dar uma prêmios. Muito bem, galera. A gente agradece aí a participação de vocês com as perguntas. Eu sei que daqui a pouco podem ter ficado alguns questionamentos, né? Algumas dúvidas, algumas teologias que a gente escuta aí sobre a inversão daquilo que Deus quer para cada um de nós, sobre desculpas que buscamos para que aquela nossa vontade seja colocada acima da vontade de Deus para a nossa vida. Então, são muitos assuntos que dá um debate enorme, em tempo que a gente não tem. Pelo menos não hoje. Não agora, nesse não momento. Agora, não mas nesse dia. A gente espera, com novas lives, independente se a igreja voltar ou não, falar sobre assuntos específicos. Hoje foi um apanhado de assuntos, muitos assuntos, daqui a pouco, que ficaram com algumas coisas de dúvidas, mas a gente vai fazer momentos de assuntos específicos, só de alimentação, da carne de porco, porque isso, porque aquilo, só sobre a modéstia cristã, só sobre calça, joia, maquiagem, tudo vai ser agora... Programas que a gente pode ou não fazer. O que a gente pode não fazer. Tudo está anotado, está gravado, a gente sabe a sua dúvida, entre outras que vão surgir, e a gente tem uma vida de lives pela frente com pastores que nos assuntos daí agora, ponto. Agradecer enquanto eu vou ali pegar os papeizinhos do sorteio, tá, galera? Isso aí. Eu vou só reforçar, gente, que a gente continua com o WhatsApp aí funcionando. Se ficou alguma dúvida, a gente puder ajudar, pode continuar mandando, a gente vai trocar uma ideia aqui, vamos conversar e vamos tentar passar um feedback bem explicativo, bem legal, tá? Foi muito gostoso, eu gostei. E a gente vai anotar aí algumas perguntas, nem tudo a gente conseguiu aqui no momento colocar, que nem a Letícia falou, a respeito do tempo, mas vamos estar anotando e vai servir como base para as próximas, né? Isso aí. Eu queria também aproveitar aqui para agradecer o pessoal que assistiu e comentou a live de hoje de manhã da Escola Sabatina e também essa live aqui. Infelizmente, a gente não consegue mencionar o nome de todos, né? Vai rolando aqui, a gente tem outras coisas para pensar e ler ao mesmo tempo, mas sintam-se abraçados, tá? Você também que vai assistir depois esse vídeo, tem muita gente que está assistindo depois, devido ao horário, outra coisa, ou tem outra reunião no mesmo momento, enfim, mas a gente quer agradecer vocês por isso, né? E continuem com a gente aí, fique de olho nos recadinhos que vai aparecendo aí para vocês aí, tá bom? Um abraço. Vamos lá, gente, pro sorteio. Há um papel. Caiu o nome. Agora eu pego. Eu vou jogar para cima, tá? São as pessoas que estiveram conosco, fizeram comentários. Qual que é o presente? O presente é a série de Ellen White. Não é série Grande Conflito, aquilo como é que chama? Os livros na linguagem de hoje. É um box Pega o nosso lá no tem lá, a gente vai até mostrar. Na linguagem atual, isso aí. É muito bom. Espírito de Profecia. É do Espírito de Profecia e é ótimo para nossa orientação. Aqui, ó. Ó, para quem não conhece, tá? Esse box. Os escolhidos, os ungidos, o libertador, os embaixadores e os resgatados. Nós vamos, então, sortear uma pessoa e entrar em contato com essa pessoa depois para ver como a gente pode entregar, tá? Vou jogar para cima e a Débora vai pegar. Ela acha que é Xuxa, né? Maior. Venâncio! Ô, Venâncio, tu já tem... Como é que eu faço para te mandar? Vamos fazer assim, ó, Venâncio. Eu penso que tu já tem, tá? Eu não vou sortear o papelzinho, mas a gente vai enviar para alguém que você queira que a gente envie, ou a gente vai mandar para você e você dá de presente para alguém, caso você já tenha, tá?
para alguém especial aí para você, caso você já tenha. Se você não tem, é teu, tá? A gente vai estar mandando para ti. Até por sinal, provavelmente já vai segunda-feira, que a gente está com o Gustavo, que mora em Novo Hamburgo. Eu acho que ele tem mais acesso de mandar para ti. Que eu não sei onde tu anda, mas tu anda aí por esses lados de Porto Alegre, que eu sei, tá? Muito bem. Tudo bem, gente. Isso aí, gente. Ivan Bonner, considerações finais. Um abraço, fique com a gente, fica ligado aí nos links, nos banners que são montados com o dia, a hora da programação, com os convidados. Você vai receber esse convite, né? E assista aí, participe com a gente. Tudo bem, gente? Um abraço, beijo. Beijo, queridos. Bom restante de sábado. Até a próxima. Valeu. Com Jesus. Amém.